Páscoa. Páscoa, sim. E você sabe do coral, né? O coral vai entrar na hora do... Você apresenta as duas músicas, o PIBA apresenta as músicas. Você prefere as... Queridos irmãos, já achou o seu lugar? Dê um tempinho que daqui a pouco nós vamos ter um tempo aí de nos abraçarmos e nos conhecermos melhor. Ok, todo mundo buscando aí o seu lugar. Agora todos estão olhando para mim? Agora eu vou dizer boa noite. Olha como funciona. Boa noite. Deus nos trouxe aqui alguns avisos interessantes à vida da igreja. O primeiro aviso é para as mulheres. Eu ia falar senhoras, não. É para as mulheres. A Janilda é uma grata revelação em termos de dar aviso. Ela deu um aviso hoje de manhã e está tudo escrito. E ela não usa óculos, mas vocês têm que ver o tamanho da letra que está aqui, né? Ok, Janilda, fale. As mulheres prestem bastante atenção no aviso. Bom, o nosso congresso é para todas as mulheres da PIBA e também fora da PIBA. Hoje de manhã uma irmã perguntou se podia trazer visitantes, né, amigas. Será um prazer receber as amigas aqui também. Então, o congresso é para todas as mulheres, inclusive as meninas, a partir de 5 anos de idade. Acontecerá aqui na PIBA, no dia 4 de maio, que é um sábado, das 9 às 17 horas. As meninas de 5 a 11 anos ficarão aos cuidados do PIBA Kids com uma programação especial. Queremos pedir desculpas, mas não haverá participação dos meninos no congresso. Os bebês de colo, meninos e meninas, ficarão com as mamães durante toda a programação. E sobre o investimento, né, o quanto nós pagaremos para participar, as que participarão almoçando aqui, as meninas de 5 a 11 anos pagarão R$ 5,00. As mulheres, né, acima de 12 anos, que almoçarão aqui, pagarão R$ 15,00. E participação no congresso sem almoço, não haverá nenhum custo. É importante, é necessário que todas façam a inscrição, mesmo que não vão almoçar, as que não vão almoçar aqui.
porque nós precisamos ter o controle, né, para colocar lugar para todas, para receber confortavelmente todas as irmãs. As inscrições já estão abertas, vocês poderão adquirir o convite logo após os cultos da manhã e da noite, ali fora. Tá bom? Muito obrigada. E também um lembretezinho aos pais, né? Os pais certamente já perceberam que, de acordo com a nossa programação, algumas crianças vão precisar ficar em casa, por causa da idade. Então, é importante que os pais colaborem para que as suas esposas possam participar aqui do congresso conosco. Muito obrigada. Ok. Os amigos, irmãos que vão participar da nossa conferência missionária, que estão responsáveis pelas barracas dos países, dos grupos de casais, então tem lá 10 países, e você tem um grupo de casal que assumiu essa responsabilidade ali com aquela barraca. Nós queremos ter um tempo de 5 a 10 minutos após o culto com você, ali para as informações bem básicas assim, mas é preciso um alinhamento que vai ser muito bom para o melhor funcionamento da nossa conferência, daquele dia de festa ali entre nós. A sala é aquela sala 404, aquela sala menor lá, ok? Muito obrigado. Pegar o outro aqui. Sim, alô, alô. Muito bom. Nós estamos há 4 semanas da Páscoa. E como igreja nós queremos celebrar a nossa salvação pela obra que Cristo realizou na cruz. Então, nos dias 19 a 21, que é a celebração da Sexta-feira Santa, no feriado, nós teremos um grande piquenique da família. Toda a igreja está convidada, faremos um piquenique lá no sítio Vale do Sol, passaremos o dia lá juntos, à tarde teremos um culto lá, não aqui, na sexta-feira, será um tempo muito gostoso, já vai programando, preparando para sexta-feira, dia 19, feriado, celebrarmos juntos a salvação que temos. No dia 21, que é o domingo de Páscoa, teremos, como sempre temos todo ano, às 6 horas da manhã, o culto da ressurreição. Um tempo que nós lembramos quando as mulheres chegaram ali e encontraram o túmulo vazio. Por isso nós vamos nos encontrar aqui, um tempo gostoso, e depois um café da manhã. Para isso, você terá que fazer a sua inscrição, que será aberta semana que vem. Mas nós já queremos que você vá se programando para isso. Ano passado, nós tivemos um número recorde de pessoas participando desse culto especial no domingo de manhã. Então, vai se programando na sua agenda, e será um tempo muito especial daqui um mês. Nós vamos nos preparar agora para o nosso tempo de louvor, e ouvir a palavra de Deus, e fazermos isso através do prelúdio. Use esse tempo para orar, confessar pecados, agradecer a Deus pela salvação e se preparar para o culto.
convido os irmãos a se colocarem em pé e abrirem suas Bíblias no Salmo 84. Salmo 84. Esse texto será exposto nessa noite. O título do Salmo 84 diz assim: ao regente do coro sobre Gitite, Salmo dos filhos de Corá. Versículo 1. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Pai, nós estamos aqui reunidos como tua família, os teus filhos que foram adotados por causa da tua graça, por causa da salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque nós temos como aqui clamar ao Senhor, buscar a tua face. Obrigado pelo verdadeiro prazer de estar em tua presença. Pai, tu és o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso descanso. Senhor, muitos aqui vêm de semanas atribuladas, vêm de semanas agitadas, mas aqui juntos reconhecemos que o Senhor está conosco. E nós somos alegres, felizes, satisfeitos, porque temos ao Senhor. E ao reconhecermos a tua grandeza, a tua beleza, a tua majestade e bondade, nós queremos dedicar esse culto. Fale aos nossos corações e erga os nossos corações em louvor ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
É sempre uma alegria muito grande para nós quando recebemos visitantes na nossa casa, nessa casa onde nós nos reunimos como crentes do Senhor Jesus para louvar e engrandecer o nome dele, para prestar culto ao nosso Deus. E nós somos curiosos e queremos reconhecer aqueles que nos visitam. Por favor, sintam-se bem à vontade. Se você está aqui pela primeira vez, nunca entrou nessa igreja, fique de pé para que nós todos olhemos para você e agradecemos a Deus pela sua visita. Tem alguém nessa condição? Fique, ali tem uma família, aqui tem outra família, que agora a filhinha fica de pé. Ah, não é pela primeira vez a filhinha. Ah, entendi. Fiquem de pé um minutinho só, deixa eu ver se tem mais alguém. Lá atrás, a esse lado. Olha, é um prazer muito grande receber todos, lá atrás também, receber todos vocês. E nós temos uma forma muito peculiar de dar abraço em vocês. É assim. Deus abençoe vocês. Pode sentar, muito obrigado. Irmão Cota, vem com toda a sua família aqui, por gentileza. Irmão Cota é alguém da nossa família. Ah, está aqui, eu estou procurando vocês lá atrás. Cadê os meninos? Eles não estão no PIBA Kids, não, já cresceram muito. Ok. Não está faltando um, não? Tá? Ah, ele não vê. Ah, está em São Paulo. Eu sabia que estava faltando um, que a tribo aqui é relativamente grande, né? Por que eu chamei essa família? Porque essa família passou um bom tempo aqui na PIBA, agora em virtude do trabalho, dos estudos dos meninos, eu falei das crianças, mas é só a mamãe que pode falar isso, né? Eles vão se mudar para Valinhos, né? Valinhos por causa do trabalho. E nós queremos, e essa família teve uma atuação destacada aqui na igreja, principalmente o Cota, como professor da nossa escola bíblica dominical. Ele tinha uma classe, agora não vai ter mais, mas esperamos que um dia volte, em que ficava super lotado. Tamanha a capacidade que Deus deu dele ministrar a palavra de Deus. Uma família bem chegada dela para ficar aqui do lado. Tem algumas famílias, pode ser duas no máximo, rapidinho. Para ficar ao lado deles, dá um abraço aqui em nome da igreja. Tem? Pode vir. Uma, duas, três, tá bom. 4, tá bom. 5, não, só 4. Dá um abraço aí em nome da igreja a essa família querida. As lágrimas rolam, mas isso não há problema nenhum. Tá ok? Para quem não sabe, o Cota é um juiz do trabalho e ele precisa se mudar para lá. Ok. Nós vamos aproveitar esse momento, vamos orar a Deus. Márcio, você que também é juiz e amigo dele, sabe de todas as lutas de um juiz, então ore pelo Cota, para que Deus o abençoe nessa nova etapa de moradia juntamente com os filhos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus agradecendo pela vida do Cota e sua família. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos reunidos em culto aqui, e mais do que isso hoje, nós estamos hoje agradecidos porque o Senhor enviou a família do Cota, e eles permaneceram tanto tempo conosco, e o Senhor nos abençoou muito por meio deles. Obrigado porque o Cota foi um excelente professor na EBD, enriqueceu demais as nossas vidas espirituais, e te agradecemos profundamente por isso. Te agradecemos também pela família, pela Renata, pelos filhos, pela amizade de todos, pelo exemplo de família que foi para muitos de nós aqui na igreja, e te louvamos por isso e te pedimos que mais famílias sejam exemplos aqui na igreja como eles são. Te pedimos ainda que o Senhor os abençoe agora nessa nova etapa da vida, abençoe todos eles nas novas atribuições, nos estudos, no trabalho, e especialmente para que encontrem uma nova igreja e lá também possam prosseguir com esse trabalho tão bom que já fizeram aqui na PIBA nesse período em que estiveram conosco. Obrigado por tudo isso, Senhor. Nós estamos realmente profundamente agradecidos por essa família e te pedimos essas bênçãos sobre eles. Em nome de teu Filho Jesus que oramos agradecidos. Amém. Continue em pé. Agora é o seguinte,
você vai poder andar pelo salão, abraçar pessoas, dizer boa noite, como vai? Não tive oportunidade de ver. E pode vir também despedir da família aqui. Tenhamos esse momento de boa e agradável comunhão. Vamos voltar aos nossos lugares. Nós já vamos nos colocar em pé também daqui a pouco. Sim. Lembrete importante. É gostoso receber os nossos visitantes. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, depois do culto nós temos um presente para você. Lá fora no pátio, à esquerda está escrito visitantes. Dá uma passada lá depois. Você não precisa preencher nada, dizer nada. É só nós queremos te dar um abraço e um presente, tá bom? Passa lá depois. O salmo que nós lemos no início do culto, fala como Deus é o nosso escudo. Nós podemos nos refugiar e confiar em Deus. Isso só faz sentido se Ele é um grande Deus. Alguns salmos depois, no Salmo 90, versículos 1 e 2, diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesseis formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Nós podemos exaltar a Deus, nós podemos confiar e nos refugiar em Deus, porque Ele é grande. Ele sempre existiu, sempre existirá. Ele não fica confuso com o que acontece na nossa vida, nesse mundo. Ele não fica coçando a cabeça sobre o futuro. Ele está no trono e no controle. Vamos nos colocar em pé e louvar a esse Deus.
Que privilégio é para nós exaltarmos a grandeza desse Deus a quem servimos. Esse Deus que não depende das suas criaturas em nada para ser grande. E nós que temos esse privilégio de adorá-lo. E como ato de adoração nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas em resposta à bondade maravilhosa desse Deus grandioso que nós servimos. E nós aqui sempre enfatizamos que esse é o momento de adoração para os salvos em Cristo Jesus. E se você não reconhece a grandeza desse Deus como seu Salvador, nós insistimos que você não participe deste momento. Porque é um privilégio daqueles que reconhecem a grandeza desse Deus e também já se humilharam na presença do Salvador Jesus Cristo, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que é miserável diante da grandeza desse Deus e pedindo que esse Deus perdoe os seus pecados e dê acesso à vida eterna. Essa é a maneira de se tornar um adorador. Então agora, nós que já fizemos isso, nós que já reconhecemos isso, vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas.
nós vamos aproveitar também o momento de orar pelos dízimos, orar por pessoas que chegaram aqui com o coração pesado, enfrentando alguma circunstância que foge ao controle, que talvez precisa da esperança que Deus e sua palavra dão. Além disso, do consolo e do encorajamento do corpo de Cristo. Se esse é o seu caso, você que deseja se colocar aqui à frente, para que nós oremos pela sua vida, sai do seu lugar, vem aqui, rapidamente. E se você está aí no coral, fique um pouquinho à frente aqui na parte de baixo, para que oremos por aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade. Então, ao som da música, sai do seu lugar para que oremos pela sua vida. Nós temos aqui algumas circunstâncias que essas pessoas estão na presença de Deus e na nossa presença, reconhecendo: Deus, na sua grandeza, eu dependo do Senhor. E se você deseja ficar ao lado para encorajar alguma dessas pessoas, sai do seu lugar, vem aqui e diga para ela: olha, nós estamos juntos como corpo de Cristo. Queria chamar o pastor Joelcio para vir aqui. Agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Mas também colocar diante do Senhor essas vidas que estão aqui, para que o Senhor dê a força necessária diante dessa circunstância. Senhor nosso Deus, nosso Pai, algumas pessoas chegam aqui em meio às lágrimas, mas o Senhor diz na Tua palavra que cada uma das lágrimas o Senhor vai enxugar. E cremos, ó Deus, que a Tua palavra é real, verdadeira. Cada uma dessas pessoas estão dependentes de Ti, diante da Tua igreja, clamando ajuda, sem saber muitas vezes a direção de decisões que precisam tomar, situações de doença, situações financeiras. Ó Pai, o Senhor conhece cada uma dessas vidas e a única coisa que pedimos a Ti é, por favor, atenda ao clamor do Teu povo fiel. Isso que, como igreja, nós pedimos e juntos estamos com a dor de cada um deles, clamando ao Senhor, por favor, ó nosso Deus, atenda cada pedido aqui, ó Deus. É ao Senhor que recorremos. Nós só podemos fazer isso por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, fez ali na cruz no nosso lugar. O Senhor permitiu que agora pudéssemos falar contigo, levar todas as nossas lutas, as nossas dores. Nos dê a compreensão daquilo que está acontecendo e que isso sirva para que o Senhor seja honrado e colocado como Deus glorioso na nossa vida e diante daqueles que estão à nossa volta. Para que vejam a Deus de como se vive, ainda que doa, podemos confiar em Ti e nos alegrar no Senhor. Faça isso com essas pessoas que estão aqui. Oramos e muito obrigado, Senhor, por aqueles que depositaram aqui seus dízimos e ofertas. Com certeza, Senhor, isso proporcionará que mais pessoas ao redor desse mundo e perto de nós conheçam a Ti. Esse é o pedido que fazemos, por sabedoria, administração correta e zelosa, para que o Teu nome seja realmente conhecido. Em nome de Jesus, amém.
Muito bom ver essa cena. Que isso não fique só aqui, mas depois, durante a semana, continuar expressando o que é a vida do corpo de Cristo, apoiando uns aos outros. Enquanto todos procuram seus lugares, nós vamos ouvir o coral louvando a Deus.
Obrigado, coral. Lindas músicas e louvor ao nosso Deus. Enquanto o coral sai para buscar os seus assentos, os irmãos orem pela irmã Mara. A irmã Mara foi internada no hospital no AMA e ela está com uma doença que é muito preocupante, o seu estado de saúde. Recentemente ela ainda estava conosco aqui, mas a informação é que causa muita preocupação a internação dela e a enfermidade que ela tem. Acho que todos vocês viram as bandeiras que estão colocadas aqui, são de países diferentes desse mundão. Isso porque nós estamos em campanha para missões mundiais. No dia 7 de abril estaremos levantando oferta para missões mundiais, como fazemos todos os anos nessa época. E nós temos um jovem aqui, o Renan, que vai falar um pouquinho sobre uma família missionária da nossa igreja. É isso, Renan? Boa noite, irmãos. Eu venho trazer notícias sobre um casal muito querido da gente, né, que é o Josué e a Ju. Né, eles estão nos povos não alcançados. É uma realidade um pouco difícil, porque são poucos cristãos para muita gente. Às vezes é um país que você não pode falar abertamente do evangelho, você tem que ter estratégias, né? E eles estão com duas dificuldades agora, né? Que é a barreira linguística do país. Eles estão aprendendo muito a língua lá e para você ter conversas profundas, você precisa ter um bom conhecimento do idioma, né? Local. E também a legalização deles no país, né? Então, estejam orando. Obrigado, gente. Não foi colocado fotos, para aqueles que não sabem dessa realidade, eles estão numa região que envolve um certo risco, e a oração... Colocar em pé e vamos bendizer o nosso Deus. Nós vamos falar bem do nosso Deus. O nosso Deus tem uma série de motivos pelos quais nós podemos dizer coisas boas acerca do seu caráter e das suas obras. E agora nós vamos fazer isso, cantando o hino Bendito Seja Deus. Deus, nossa fortaleza, bendito seja Deus, nosso esforço.
Ainda de pé, nós vamos cantar agora sobre o pastor que nós temos, aquele que nos guia pelas águas tranquilas, que nos alimenta na hora exata, conforme a sua sabedoria. Enquanto nós cantamos esse hino, esse cântico, as crianças nascidas entre 2019 e 2009 vão sair lá para o seu cultinho, lá com o PIBA Kids. E nós vamos celebrar esse Deus maravilhoso que nós temos, que é o pastor que cuida, guia e nos alimenta. Vitória é certa, Deus é meu amigo. Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nele descansa o meu coração. Podeis assentar, irmãos. O pastor Tim vai nos trazer a mensagem nesta noite. Ele é um missionário da LRI e está ministrando no Brasil, aqui em nossa igreja, já há 11 anos. Quando eu perguntei quanto tempo, ele falou 11 anos. Eu falei, mas já passou todo esse tempo. Isso significa que nesse tempo nós ficamos 11 years old. 11 anos velhos. Ele é muito querido, é uma missão que nós temos uma parceria já de há muito, e é uma alegria recebê-lo. Nós pedimos agora que durante a mensagem evitemos qualquer movimento, porque até agora nós falamos tanta coisa para Deus. Agora Ele vai falar. E quando Deus fala, nós nos calamos para ouvir a sua voz através da palavra. I think I'm on. I think Green. Yes. Boa noite. I get my Portuguese out of the way. Então já Right away, tirei do so- caminho o meu português, Okay. já eliminei o que eu tinha. And now we can go on with the message, right? Agora podemos continuar com a mensagem. I have to tell you that I forgot about your air conditioning system here. Eu havia esquecido sobre o seu sistema de ar-condicionado aqui.
And the saxophone was playing, e o saxofone estava tocando, and the drums were going, né? E com a bateria tocando. and I saw the mist, and I Eu thought, vi essa fumaça. we're going to have lights in a minute that are going Agora, to só start going. falta as luzes começarem a piscar também aqui. It'd be fun, wouldn't Isso é it? divertido, né? Well, I hope you're ready to listen to God's word. It's always a great privilege to be here in a church that loves to hear God's word. Espero que você está preparado para ouvir a palavra de Deus. É sempre bom estar aqui numa igreja que preza pela palavra de You can Deus. always tell a church like that because the people are attentive. Você sempre percebe uma igreja assim porque as pessoas prestam muita atenção. So I'll try not to put you to sleep. Então eu vou me esforçar para não fazer vocês dormirem. It's hot in here, isn't it? Or is it just me? É só eu tá calor aqui It's dentro. a little bit warm, isn't it? Um pouquinho, So, né? Here's always my deal. If you stay awake, I'll stay awake. Então o esquema, Mas, vamos fazer um tratado. Se você ficar acordado, eu também vou ficar acordado, beleza? Okay? Combinado? You fall asleep, I get to fall asleep as well. Mas se você cair no sono, eu também vou cair no sono. All right. Tá So bom? let's turn in our Bibles to Psalm 84. Então vamos abrir mais uma vez em nossas Bíblias no Salmo 84. We've already read it, Nós já lemos no início do culto. and so I want to just begin with a question. Então eu quero apenas começar com uma pergunta. If I were to offer you a first-class round trip, all expenses paid to anywhere in the world that you would like to go, Se eu oferecesse para você uma viagem para qualquer lugar do mundo, tudo pago, viajando de primeira classe, where would you choose? para onde você iria? London, Londres? Paris, Paris? Rome, Roma? Lisbon? Lisboa? Where would you choose? Onde você iria? The psalmist that we're listening to tonight O salmista que nós vamos ouvir hoje à noite, would say in a heartbeat, I know where I want to go. ele diria num instante para onde ele queria ir. I want to go to the courts of the living God. Eu quero ir para os átrios do Deus vivo. You don't want to take a cruise? Ah, você não quer ir num cruzeiro? You don't want to climb a mountain? Você não quer escalar uma montanha? No. Não. I would love to be in the courts of the living God. Eu gostaria de estar nos átrios In do fact- Deus vivo. In fact, his prayer in this song is if I could spend just one day in your courts. E na verdade, o que ele diz, a oração desse salmo, se eu pudesse passar apenas um dia nos seus átrios, If em I tua could presença. gather with your people and sing your praises. Se eu puder me reunir com o seu povo para cantar os seus louvores, That would be better than 1,000 days anywhere in the world. isso seria melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar no mundo. The trouble, though, at this time for this psalmist A dificuldade, porém, nessa época para esse salmista, is that the temple was a pile of rubble and the people of God were in exile. é que o templo era simplesmente umas ruínas e o povo de Deus estava no exílio. Psalm 84 is part of Book 3 in the Psalter. O Salmo 84 faz parte do terceiro livro do livro de Salmos. And if you read through those psalms from the beginning to end, what you begin to realize is they express the feeling and the emotions of the people who are in exile away from their God. Então, o livro de Salmos está dividido em 5 livros menores, e nesse terceiro livro, se você ver do início ao fim dele, você vai ver esse anseio, essas emoções, esse desejo de retorno do povo de Deus voltando, porque estão longe de Deus. Have you read about the exile? E se você já leu sobre o Do you cativeiro, remember o what had exílio, happened? você se lembra o que aconteceu? The people of God had been expelled from their land. O povo de Deus foi expulso da terra. The king had been dragged away in chains, and now they lived as captives to the world's most powerful monarch. O rei, um rei cruel, estrangeiro, havia capturado e arrastado eles algemados, inclusive o rei deles, para outra terra. The temple where God once dwelled had been demolished, O templo onde Deus havia habitado foi demolida. and the city where the people of God once lived was in ruins. E a cidade onde o povo de Deus antes morava
também estava em ruínas. It appeared as if all God's promises from Abraham to David had come undone. Parecia que todas as promessas de Deus, desde Abraão até Davi, haviam sido desfeitas. Yet God had orchestrated the whole thing. Porém, Deus estava agindo através de tudo isso. They couldn't figure that out. Mas eles não conseguiam entender isso. A lot of the prophets had told them, but some of them weren't listening. Muitos dos profetas haviam explicado o que estava acontecendo, só que o povo não estava dando atenção. The songs of Book 3 include some of the most despairing cries of the human soul. Os salmos do terceiro livro de Salmos contém alguns dos clamores mais desesperadores, mais profundos de toda a Bíblia. They're filled with the struggles of saints who are trying to figure out what God had done. Estão cheios das dificuldades, das lutas dos santos, tentando entender o que é que Deus está fazendo. Some of them think God's promises have come to an end. There's no hope of restoration with God. Alguns acham que as promessas de Deus chegaram ao fim e não há mais a esperança de restauração com Deus. Listen to some of their cries. Escute alguns desses clamores. Psalm 74:1. Why have you cast us off forever? Alguns desses, por exemplo, Salmo 74:1. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Why does your anger smoke against the sheep of your pasture? Por que tua ira se acende contra o rebanho que pastoreias? Will the Lord spurn forever and never again be favorable? Será que o Senhor vai rejeitar para sempre o seu povo e nunca mais ser favorável a ele? Has his steadfast love forever ceased? Será que o amor leal de Deus parou para sempre? Are his Cessou? promises at an end for all time? Será que as promessas de Deus pararam, acabaram para todo sempre? You've renounced your covenant with your servant, Lord, they say. Eles dizem, Senhor, o Senhor voltou atrás na sua promessa para o seu servo. How long, O Lord, will you hide yourself forever? Até quando, Senhor? O Senhor se esconderá para sempre? These are the thoughts of people who have been cast away from their homeland. Esses são os pensamentos de pessoas que foram expulsos de sua terra. They are feeling the sting of God's punishment for sin. E eles estão sentindo o ferrão do juízo de Deus, a punição contra o seu pecado. And yet the book also contains some of the best lines of the salvation that God is going to bring to his remnant. Ao mesmo tempo, essa parte dos Salmos também traz algumas das maiores promessas de Deus de salvar, de restaurar o seu povo. They consider how God has historically, through punishment, brought salvation to his people. Eles se lembram que como ao longo da sua história, Deus tem, mesmo através do juízo, trazido salvação ao seu povo. And so there's psalms Restauração. in this book that help the saints in exile find hope in God's restoration. Então existem salmos aqui que ajudam esses santos que estão exilados, longe de casa, ajuda eles a encontrarem esperança. They tell the people that God has not forgotten his promises. Esses salmos falam para o povo que Deus não se esqueceu de And we suas hear the people promessas. begin to cry out, God, restore us again. E ouvimos o clamor do povo, Deus, restaura-nos outra vez. Psalm 84 is the longing of a psalmist for that restoration to God. E esse Salmo 84 é o anseio do salmista, querendo, buscando esta restauração de Deus. He's in a faraway place. Ele está num lugar distante. He's in a foreign kingdom. Ele está num reino estrangeiro. His hope is that God's people will once again be gathered into God's presence to sing God's
praises. A sua esperança é que outra vez o povo de Deus será reunido na presença de Deus para cantar louvores a Deus. He has 3 stanzas in his song for us to consider. Ele tem 3 estrofes nesse cântico. They're divided by the little word Selah, if you see it in your text. Se você olhar na sua Bíblia, eles estão divididos pela palavrinha Selah ou interlúdio. In verses 1 through 4, he wants us to know that this hope of being with God's people in God's presence and singing God's praises stirs his heart. Nos versículos 1 a 4, ele quer que nós vejamos que esta esperança do povo de Deus, na presença de Deus, cantando louvores a Deus, tudo isso comove o seu coração. In verses 5 through 8, it strengthens his walk. Nos versículos 5 a 8, isso fortalece o seu caminhar. And in 9 through 12, it satisfies his soul. E nos versículos 9 a 12, satisfaz a sua alma. Now, I just want to ask any of you tonight, you don't have to raise your hand, but have you felt this lonely place with God? Eu quero perguntar para você, você não precisa levantar a mão, mas você tem se sentido nessa solidão, esse lugar solitário, às vezes parece que longe de Deus? Have you ever felt like these people in exile that you've sinned so much that God has now distanced himself from you? Você já sentiu como essas pessoas no exílio, que você pecou tanto que agora Deus se distanciou de você? Many Christians feel that way. Muitos crentes sentem And I assim. want you to find great hope if you do. E se você se sente assim, eu quero que você encontre grande esperança. But for the rest of us, I want to think through, is this the place we would rather be than any other place in the world? E para os demais, para todos nós, eu gostaria que você perguntasse, é este o lugar que eu preferia estar do que qualquer outro lugar no mundo? And if so, E se sim, why? por quê? Why do you come to church? Por que você vem à igreja? Why do you sing God's praises? Por que você canta os louvores de Deus? What does God want us to hear O here? que Deus quer que a gente ouça aqui? Look at verses 1 through 4. The song opens declaring the beauty of God's dwelling place. Olha os versículos 1 a 4. O Salmo começa descrevendo a beleza do lugar da habitação de Deus. It's interesting, the word is actually plural, dwelling places. É interessante que a palavra é plural, são os tabernáculos. Why would he say that? Por que ele fala assim? Well, historically, it might be that he's thinking about the tabernacle in Moses' day and now the temple that Solomon built. Talvez, historicamente, ele estivesse pensando no tabernáculo que Moisés construiu e depois também no templo que Salomão construiu. Remember, when both of those places were constructed and finished, the glory of God filled each one, signifying His presence, His desire to dwell among His people. Lembre-se que quando cada um desses lugares foi construído, a glória do Senhor preencheu aquele lugar, significando, demonstrando que Deus estava ali. And as we listen to the song, the memory of coming into this place was a memory that filled his heart with delight and drew it back into that place again. E ao lermos esse salmo, nós percebemos que esse lugar, tudo que falava a respeito dali, o atraía de volta, de estar ali presente, na presença de Deus. So what was it about the temple that drew this poet in and made him want to be there as much as he could? Então, qual era o aspecto do templo que fazia com que esse poeta que escreveu esse salmo se sentisse atraído para lá, querendo estar sempre lá? What is it that made him envious of the birds that could make their nests in the temple roof and got to be there all the time? Por que ele sentia essa inveja dos passarinhos que poderiam fazer os seus ninhos ali no telhado do templo e passar o tempo todo ali? Or even the priests who dwelled there in the cavernous walls and got to sing God's praises day after day. Ou até dos sacerdotes que moravam ali no templo e tinham o privilégio
privilégio de cantar os louvores de Deus dia após dia. I don't know if you've ever read the description of the temple. It's quite complicated in the Bible. Eu não sei se você já leu a descrição do templo, ela às vezes parece bem complicada. The psalmist's thoughts are not about those grand steps leading up to the glorious pillars that led you into the gates. O que o salmista recorda aqui não são aquela grande escadaria levando aqueles grandes pilares conduzindo à presença gloriosa. Nor was he thinking about that great portico that circled around the courts where it was called Solomon's portico, this walkway that was very magnificent. E nem estava falando daquela varanda que dava volta em todo o templo, com as colunas chamado de Salomão, que era um lugar grandioso. He wasn't thinking about the great stone pillars and blocks. Ele não estava recordando as grandes pedras e blocos usados He na wasn't construção. thinking about the magnificent beams that crossed the ceiling. Ele não estava pensando nas grandes vigas que seguravam o telhado. Nor was it the golden overlays E nem de todo o ouro que cobria tudo. or the intricate carvings of things like palm trees and angels and scrolls that decorated the walls. Nem estava se lembrando aqui tanto dos detalhes talhados ali, de anjos, de palmeiras e tantas outras coisas. What does he remember? O que ele se lembra aqui? Look what it says. Olha o que diz. The courts. Os átrios. The courts. He says it twice in the Ele diz psalm. duas At vezes. the very beginning and at the very end, he longs to be in the courts of the temple. Ele diz no início e no fim. Ele quer estar nos átrios do templo. So what is it that's significant about the courts? Então, por que é importante os átrios? Well, fundamentally, if you remember the temple design, there was an inner court where the sacrifice was made. Então, se você lembra um pouco do desenho do templo, você tinha esses átrios, na verdade, esses pátios, o pátio interior, que é onde aconteciam os sacrifícios. And then there were several outer courts where people gathered to worship God. E aí havia outros pátios ou átrios externos onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Look at the elements of this. Veja os elementos He disso. wants to be in the courts where God's presence is Ele quer estar nos átrios onde se encontra a presença de Deus and where people are singing. e onde as pessoas estão cantando. He longs to be with God's people in God's presence, singing God's praise. Ele anseia Simple. estar na presença de Deus, com o povo de Deus, cantando os louvores a Deus. Have you ever felt that way? Você já sentiu assim? You go away from here on Sunday night, it's been wonderful. The music is always so wonderful here. Depois do culto, domingo à noite, você vai embora, o louvor foi fantástico, e realmente, o louvor aqui sempre é muito bom. But come Tuesday or Thursday, you're working at work, you're driving home, you're fixing dinner, and you just have this inner longing to be back with God's people. E talvez na terça-feira, na quinta-feira, você está no seu trabalho, ou preso no trânsito, ou preparando o almoço, e você tem aquele anseio de estar de volta com o povo de Deus. I want to be back with God's people, singing His praises again. Eu quero estar de volta com o povo de Deus, cantando os louvores a Deus outra vez. Or does your week go like mine often goes? Ou será que a sua semana é parecida com a minha? Consumed with the immediate, Consumido pelo imediato. a few moments carved out for the eternal, Tem alguns momentos reservados para aquilo que é eterno. and so tired by the end of it, I just want to veg. E aí, quando chega no final, eu já estou tão cansado que eu só quero deitar no sofá. Which one are you? Qual que é você? I can see some smiles, so I know I'm hitting something, right? Eu estou vendo alguns sorrindo, Isn't então that pelo menos true alguns the se way it identificam. is? Não é assim muitas vezes? What brings us back here on Sunday? O que nos traz de volta aqui no Does the domingo? weariness of life ever make you long for the day when it will all be over? Será que o cansaço desta vida te faz ansiar por aquele dia em que tudo isso vai acabar? For that day when we'll finally be standing in the presence of God among a multitude, as it says in Revelation, singing praises to Him. Ansiar por aquele dia em que todos nós, dentro de uma multidão, como diz em Apocalipse, estaremos na presença de Deus
cantando louvores a Ele. When I was young, I rarely thought in those terms. I live in the moment. Quando eu era mais jovem, eu nunca pensava, raramente pensava nesses termos. Eu vivia o momento, agora. But I've got to tell you, as I grow older and the cares of this life and the sins of this life weigh me down, I find myself longing for that day. Mas conforme passam os anos e o cansaço dessa vida e o pecado desta vida vão pesando sobre os nossos ombros, eu percebo que eu anseio cada vez mais por aquele dia. As I watch my grandkids get older and I see myself getting older, there are just moments where I go, God, I can't wait until we're home. Quando eu vejo meus netinhos ficando mais velhos e eu ficando mais velho, há momentos em que eu digo, Senhor, eu mal posso aguardar quando tudo isso acabar. Now that thought Agora esse pensamento ought to make me want to get to church early for practice. deveria fazer com que eu queira chegar mais cedo na igreja para treinar, para ensaiar. So why doesn't it? Então por que isso não acontece? Why doesn't it? Por que não é assim? Well, think about that. That's where the psalmist leaves us. Let's ponder that for a little bit. Vamos pensar sobre isso. O salmista nos deixa nesse lugar, então vamos pensar um pouco mais a respeito disso. The thought of being there stirs his heart. O pensamento de estar ali The thought of being comove o there seu coração, also strengthens his walk. mas a lembrança de estar ali também fortalece o seu caminhar. The psalmist gazes longingly not only towards those who have gathered in that beautiful temple, O salmista, ele olha ansioso não apenas àqueles que se reúnem no templo glorioso, but in verses 5 through 8, he turns our focus to those who are on their way to Jerusalem. mas nos versículos 5 a 8, ele volta a nossa atenção para aqueles que estão caminhando para Jerusalém. So we go from the beauty of the temple grounds to the dusty, dangerous paths which brought God's people there. Então deixamos de olhar o templo glorioso e agora nos encontramos nos caminhos empoeirados, perigosos, que levam as pessoas para chegar lá. This was a long, wearying journey compared to my 5-minute drive to church. A jornada dessas pessoas era longa, era cansativa, comparado aos 5 minutos que eu levei para chegar aqui. But look at verses 5 through 8. Mas veja os versículos 5 a 8. The song doesn't make it sound long, it doesn't make it sound weary. O salmo não faz parecer longo, não parece cansativo. Look what he says, blessed are those whose strength is in you. Ele diz, bem-aventurados os homens cuja força está em ti. Why does he say that? Strength for what? Por que ele diz isso? Força para o quê? Well, the answer is in the next line, strength for the journey to Jerusalem. A resposta está na próxima linha, em cuja coração se encontra os caminhos para Sião, para Jerusalém. Those who have that highway in their heart. Aqueles que têm essa rodovia em seus corações. There's a great strength that God is giving these people to get there. Há uma grande força que Deus está concedendo ao seu povo para que consigam chegar lá. Highways in those days weren't like what you have right out here. As pistas, as rodovias que eles tinham naquela época, não é como nós temos aqui fora, na Fernão Dias. 5-lane roads to keep you off the side roads in the city. 5, 6 pistas para que você não acumule dentro da cidade. Motorcycles driving like there's no tomorrow. E os motoqueiros andando como se não tivesse o amanhã. Man, I heard one going down here and I thought he had an accident last Eu night. ouvi passando aqui ontem à noite, eu pensei que ele ia ter um acidente. Those weren't the highways in that day. Não era assim naquela época. They were simply roads that were constructed higher than the rough terrain around. Eram simplesmente caminhos que eram construídos mais acima
de todo aquele terreno muito difícil. It made it easier than walking through marshlands and stony fields. Fazia era mais fácil do que passar por meio dos brejos em todas aquelas pedras que estavam nos vales. But notice the way the psalmist says it. Mas veja como o salmista descreve. He doesn't say, "Blessed is the man who is able to take the highway to the temple." Ele não diz, bem-aventurados os homens que conseguem pegar o caminho, a rodovia para o templo. He says, "Blessed is the man in whose heart are the highways." Ele diz, bem-aventurados os homens em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. There's a difference in that. Há uma diferença nisso. The first one would be, "Happy is the man who can take the easy road." A primeira seria dizendo, bem-aventurado que aquele que consegue pegar o caminho fácil. The second is, "Happy is the man whose heart makes the hard road easy." Mas o que ele está dizendo aqui é, bem-aventurado o homem cujo coração torna o caminho difícil em fácil. How do you know that's what he means? Look at verse 6 and 7. Como que a gente sabe que é isso que ele quer dizer? Olha os versículos 6 e 7. As they go through the valley of Baca, they make it places of springs. Conforme passam pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. Where's this valley of Baca? Onde é o vale de Baca? What is it? No que é isso? Well, it's interesting. This is one of these Hebrew words. I don't know if you have them in Portuguese, but it's spelled, it has a spelling, and the word can mean two different things. Não sei como é isso em português, mas é uma palavra que tem uma forma que ele é soletrado, só que ele pode significar duas coisas diferentes. We have words like that in English. I don't know Nós if you temos have palavras assim em inglês e também em português. those. I'm getting some wind from the fan right here. Tem vento soprando aqui do ventilador. But the word wind Mas a palavra vento em is spelled inglês exactly as the word in English for wine. é soletrado exatamente da mesma forma em inglês que a palavra que significa dar corda em algo. So what is this valley of Baca? This is not a translation, it's transliteration. Então o que é esse vale de Baca? Ele não foi traduzido essa palavra. Well, in some contexts, it means a sweet spot or a spicy smell. Em alguns contextos ele significa um lugar de um bom aroma. But that wouldn't make sense here. Mas isso não faria sentido aqui. Another way it's used does make sense. It's a weeping or tears. De outra forma que faz sentido é o lugar de lamento, de lágrimas. This valley is a place of hardship and trials. Esse vale é um lugar de dificuldades, de provações. It's a place of great discouragement and deep disappointments. É um lugar de muito desânimo, grandes desapontamentos. It's a valley you'd want to avoid. É um vale que você gostaria de evitar se fosse possível. It's a place that would bring the most faithful worshipers to tears before they ever got there. É o lugar que traria mesmo os adoradores mais fiéis, levaria eles às The lágrimas. valley of tears. É o vale das lágrimas. But it doesn't bring this person to tears. Mas para essa pessoa não conduz às The lágrimas. psalmist says they make that valley a place of springs. O salmista diz que eles fazem desse vale um manancial. The image is clear. A imagem é clara. A spring was always a welcome sight to a weary traveler in the hot, dry desert. O manancial sempre era uma vista muito bem-vinda para aquele viajante cansado, com calor, com sede. It was a place where you found shade, water, refreshment. You could get a drink. Era um lugar onde você iria encontrar sombra, água, descanso. Now, as I've studied this, the more I study it, the more I realize there's a sense in this song that the writer is not simply writing about the daily or the annual excursion to the temple. Quanto mais eu estudo esse salmo, eu percebo que o salmista não está falando apenas daquela jornada anual que os judeus faziam para o templo. The words here are also a beautiful picture of the walk of the godly people on their way back into God's presence, into Também heaven. as palavras aqui estão descrevendo a caminhada do povo de Deus caminhando de volta para a presença de Deus, para o céu. It's not either or. Não é uma ou a outra It's the coisa. idea that as God's people gather
in God's presence to sing His praises, it's actually just a foreshadowing of what we will be doing one day in His presence. É a ideia que quando o povo de Deus se reúne na presença de Deus para louvar a Deus, é só um gostinho daquilo que nós faremos um dia lá no céu. Believers who find themselves struggling through rugged terrain in this life can quickly become fatigued. I know it. Crentes que estão passando por lutas muito difíceis, por terreno complicado nesta vida, facilmente podem ficar muito cansados, Perhaps you feel like sem you've been- força. Eu sei disso por experiência própria. Perhaps you feel like you've been trudging through the wilderness for weeks or months or years. Talvez você se sente que você está se arrastando pelo deserto durante semanas, meses, anos. Perhaps you wonder if times you could make it another mile. Talvez há momentos em que você se pergunta, será que eu consigo caminhar mais 1 quilômetro? Look at what the promise of the song says. Mas veja a promessa do Salmo. Those who set out on this journey Aqueles que começam nessa jornada do not go from strength to weakness, não vão de força para fraqueza. they go from strength to strength. Eles caminham de força para força. Do you see that? Veja no versículo 7. Those who are on this journey, who have this temple and this purpose in their mind, are able to go from strength to strength. Aqueles que estão nessa jornada, que têm em sua mente esse templo, vão sempre aumentando a força. And then look what it says, verse 7. E olha o que diz em versículo 7. Each one appears in Zion. Cada deles comparece perante Deus em Sião. In other words, if you've started on this journey, Em outras palavras, se você começou and your nessa heart is jornada really to be there with God's people singing His praises, e o seu coração realmente deseja estar com o povo de Deus, louvando a Deus, God will get you there. Deus vai fazer com que você chegue lá. God will get you there. Deus vai fazer com que você chegue lá. There's something more about this temple that gives us this strength for the journey, and I want to talk about it in a minute. Tem outro aspecto desse templo que nos dá força para essa jornada, e eu vou falar disso num instante. But first, I want to tell you how this song has challenged me personally, Mas antes eu quero compartilhar como esse salmo tem desafiado a mim pessoalmente. and why I chose to look at it tonight. E por que eu quis falar disso hoje à noite? I'm preaching to me, not you. Estou pregando para mim, não Okay. para você. The pastors that preach the word are going to be studying Ezekiel this week. Essa semana os pastores do Prega a Palavra estarão estudando o livro de Ezequiel. And I don't know if you've ever seen Ezekiel or read through it, but one of the prominent themes of Ezekiel is God's great desire to dwell with His people. Eu não sei se você já estudou Ezequiel, mas um dos grandes temas de Ezequiel é o desejo de Deus de habitar com o seu povo. Now it's odd É estranho, because it begins with God kicking the people out of His land. porque começa com Deus expulsando o povo da sua terra. It begins with Him leaving the temple where He dwelled. Começa com Deus deixando o templo da sua habitação. It begins with Him withdrawing His glory from that old covenant temple. Começa com Deus retirando a sua glória daquele templo da velha aliança. And sending His people far from the land and this city where they lived with Him. E enviando para longe o seu povo da cidade, do templo, onde haviam habitado com Deus. But it concludes with this. Mas conclui com o It seguinte: concludes with great promises of God of a new covenant. termina com grandes promessas de Deus de uma nova And aliança. not only a new covenant, but a new temple Mas não só uma nova aliança, um novo templo and a new city e uma nova cidade, where He will dwell with His people forever. onde Deus vai habitar com o seu povo para sempre. The old covenant couldn't accomplish that, A velha aliança não era capaz de fazer isso, but the new covenant will. mas a nova aliança fará. So here's the challenge of my heart, to my heart from the song. Então, o desafio desse salmo para o meu coração: If God wants to dwell with us
in this way, se Deus quer habitar conosco desta maneira, if the psalmist's song is really an anticipation of the great day when God's people will gather together and sing His praises in His presence, se o salmo do salmista aqui é antecipando, desejando aquele dia em que estará com todo o povo de Deus, louvando a Deus para sempre, if the psalm is telling me that no difficulty in my life will keep me from getting there, se esse salmo está me dizendo que nenhuma dificuldade ou provação da minha vida é capaz de me deter para não chegar lá, why do I struggle sometimes getting to the rehearsal for that final day on any given Sunday? por que eu tenho tanta dificuldade de chegar no domingo para participar dos cultos, que é como se fossem os ensaios daquele dia? Why is there sometimes some place I'd rather be? Porque muitas vezes tem outros lugares onde eu gostaria muito mais de estar. Well, I'll tell you what happens in my life. Bom, eu vou falar I o que don't know what acontece na happens in minha your vida. life. Eu não sei se acontece na sua. Sometimes my journey is from halfway around the world. Às vezes a minha jornada vem do outro lado do mundo. Sometimes it is over 30 hours on a plane with no sleep and even more time waiting in airports. E muitas vezes envolve 30 horas no avião, sem dormir e mais tempo ainda nos aeroportos. Usually I arrive home after midnight on Saturday and I just want to ignore the alarm and sleep in. Muitas vezes eu chego depois da meia-noite do sábado e na manhã seguinte eu quero ignorar o despertador e dormir mais um pouco. I'm jet lagged. Eu estou num fuso horário. I'd rather be in bed Eu preferia muito mais than gather with estar the saints, na minha cama do que junto singing- com os santos, singing the praises of God, louvando a Deus. who I've just been serving. Aquele Deus a quem acabei de servir. Do you ever have one of those weeks? Já teve uma semana assim? Do you? Sim? Have you ever found yourself flirting with some flimsy excuse for not gathering with the saints to praise God? Você já se percebeu que você estava debatendo com alguma desculpa esfarrapada para não estar no culto com os santos, louvando a Deus? Oh, I've been so busy at work. Ah, eu estou tão ocupado no meu trabalho. Oh, I've been so busy at school. Ah, na escola tem tanta coisa. I seem to be coming down with something. Eu acho que eu estou ficando gripado. I don't want to give it to them. Eu não quero né, que os outros fiquem We come up gripados with a lot of também. excuses, right? Né? A gente tem muitas desculpas, não é? What is it in the temple O que é aqui no templo that ultimately He shows us que de fato, que no fim ele nos mostra, that tugged so strongly at His heart to return? que puxa tanto no seu coração para ele retornar para lá? What was it in the temple that made the dusty, dangerous road of His journey a highway? O que havia no templo que transformava esse caminho empoeirado, perigoso, difícil, numa rodovia? What was it that made His greatest desire on earth to be with God's people, in God's presence, singing God's praises? O que fazia com que o seu maior desejo era de estar ali com o povo de Deus, na presença de Deus, louvando a Deus, mais do que estar em qualquer outro lugar no mundo? What made Him cry in verse 8, God, please answer my prayer? O que é que fazia com que ele orasse, clamando no versículo 8, Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração? Well, very quickly, Bem rapidamente. verses 9 through 12. Versículos 9 a 12. This is the place where He found satisfaction for His soul. Esse é o lugar em que ele encontrava satisfação para a sua alma. I want you to see the source of His satisfaction in verses 9 and 11. Eu gostaria que você visse a fonte da sua satisfação nos versículos 9 e 11. He calls God our shield twice. Ele chama Deus de nosso escudo duas vezes. But He also calls God a sun, Mas ele, like in the sky, right? mas ele também chama Deus de sol. The source of His satisfaction is this God who is both a sun in His life and a shield. A fonte da sua satisfação é esse Deus que em sua vida é um sol
e escudo. Why would he call God a sun and a shield? Por que ele chamaria Deus de sol e escudo? Well, some writers think that he's still thinking about the path, and God is a sun to bring light to their path, and a shield to give them protection along the way. Alguns acham que ele ainda está pensando naquele caminho para chegar no templo, então Deus seria o sol que ilumina o caminho e o escudo protegendo dos perigos desse caminho. But notice verse 10. Mas perceba o versículo The 10. setting of this section is not on the highway. O contexto desse último trecho não é no caminho. The setting of this section is back in the temple courts. O contexto, o lugar desta parte do Salmo já é de volta lá nos átrios. So what is it about the courts of the temple this time that draws his heart in? Então, desta vez, qual a característica dos átrios de Deus do templo que o atraem? Well, remember there were the outer courts where the people gathered. Lembra, tinha o pátio, os átrios exteriores onde o povo se reunia. But there was also the inner court where the sacrifice was made. Mas também havia o pátio interior onde aconteciam os sacrifícios. And I think that that's what he has in mind this time, gathered with the saints with the focus on that court where the sacrifice happened. E eu acho que o que ele tem em mente desta vez é se reunindo com o povo de Deus, olhando para aquele pátio onde acontecia o sacrifício. And as he considered the sacrifice, there's two characteristics of God that drew him in. E ao pensar no sacrifício, havia duas características de Deus que o atraíam. God was a sun and God was a shield. Deus é sol e Deus é escudo. As a sun, he shows me the extent of my sin. Como sol, ele mostra a extensão do meu pecado. But as a shield, he protects me from the punishment of his wrath. Mas como escudo, ele me protege da punição da sua ira. As a sun, he shows me the extent of my guilt. Como sol, ele mostra o tamanho da minha culpa. But as a shield, he shows me his acceptance of this substitute as a payment. Mas como escudo, ele demonstra que ele aceita esse substituto no meu lugar. As a sun, he shows me the magnitude of my shame. Como sol, ele demonstra o tamanho da minha vergonha. But as a shield, he shows me the power of his love and forgiveness. Mas como escudo, ele demonstra o poder de seu amor e perdão. Look at verse 11. Olha o versículo 11. Notice how it goes on after shield. Perceba o que ele fala depois de falar do escudo. No mention of our sin. Ele não fala mais do nosso pecado. No mention of the exposure of sin any longer. Ele não fala mais de estarmos expostos em Only nosso the pecado. great benefits of God's grace and restoration. Apenas os grandes benefícios da graça e restauração de Deus. The Lord bestows favor and honor. Deus nos dá graça e glória. No good thing does he withhold. Não negará bem algum. Listen, in the exile, No exílio, the sunlight of God's gaze had exposed the corruption of Israel's leadership. a luz do sol, do olhar de Deus, havia exposto a corrupção da liderança de Israel. The sun of God's gaze has exposed the corruption of the people's worship. O olhar, o brilho do sol de Deus expôs a corrupção idólatra do povo de Israel. The sun of God's gaze had burned hard against his people in exile. Esse olhar de Deus queimou contra o seu povo no exílio. Even the remnant felt the sting of a sunburn during those days. Mesmo o remanescente sentiu a queimadura do sol durante aqueles dias. But now the psalmist wants us to sing a song of hope. Mas agora o salmista quer que a gente cante um cântico de esperança. Hope of the great restoration that the love and forgiveness of God brings. A grande esperança que o amor e o perdão de Deus nos traz. How great is that hope?
Quão grande é essa How esperança? great is the draw to God? Quão grande é estarmos atraídos Oh God, I'd assim a rather Deus. be there in the courts thinking about these things for one day Ah, Deus, eu prefiro estar ali em teus átrios, pensando nessas coisas por um dia, than enjoying the rewards of all the luxury and leisure that this world has to offer. do que curtindo as recompensas de todo o luxo que essa vida tem para oferecer. As the story of the Bible moves on from the time of exile to the time of Jesus, Conforme a história da Bíblia continua do tempo do exílio até a vinda de Jesus, we find a greater song of praise to sing to God. nós encontramos um cântico ainda maior a cantar para Deus. For on the cross, we discover that only God's Son could fully satisfy God's righteous judgment against us. Porque na cruz nós descobrimos que só o Filho de Deus poderia suprir a necessidade, o juízo que era contra nós, suprir a justiça de Deus. And at the satisfazer. cross, we find the magnitude of God's love as Jesus gives himself willingly so that we might be brought back into God's presence. E é na cruz que nós vemos o tamanho do amor de Deus, que oferecendo seu próprio Filho para que nós pudéssemos voltar à sua presença. Because of Jesus, I have a greater reason to be singing God's praises week after week, right? Por causa de Jesus, eu tenho um motivo ainda maior de louvar a Deus semana após semana. With such a view of what God has accomplished to bring me back to himself. Com uma visão tão grande de tudo que Deus fez para me trazer de volta para Ele. I should never miss another opportunity prior to heaven to sing his praises with his people. Diante disso, eu não deveria perder sequer uma oportunidade de estar com o povo de Deus louvando a Deus. Amen. Amém? Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your great desire to bring us to your presence. Pai, obrigado pelo teu grande desejo de nos trazer para a tua presença. Lord, help our hearts match your desire to be with us. Senhor, faça com que nossos corações combinem com esse teu desejo por nós. Help us look forward to that day when we'll be singing your praises with your people. Ajude-nos a ansiarmos por aquele dia em que cantaremos os teus louvores com o teu povo para sempre. And help us want to be at the rehearsal every week, E every time we ajude-nos can. a querer estar nesses ensaios, nesses cultos, toda semana, sempre que podemos. With the same desire, the same prayer that the psalmist has in this psalm. Com o mesmo desejo, com a mesma oração, o mesmo coração que o salmista tem nesse salmo. Pray this in your son's name. Eu peço isso em nome do teu filho. Amen. Amém. Amém. Sabe o que eu estava pensando agora com essa mensagem fantástica da palavra de Deus? Eu não sei o que eu vou enfrentar essa semana. Você não sabe o que você vai enfrentar essa semana. De repente você vai se ver numa grande dificuldade, talvez um pouco fraco. Aí você vai lembrar, aquele culto, como me fortaleceu. Ah, se não fosse aquele culto, que juntamente com os meus irmãos, eu louvei a Deus, ouvi a palavra, orando. Ainda bem que eu tive esse culto para me fortalecer em mais essa semana. Ainda bem que eu não faltei. Olha o que eu ouvi. Ainda bem que eu não fiquei em casa. Ainda bem que eu tive o desejo de ir com os meus irmãos. E olha, se não fosse aquele culto, aquele momento de comunhão com os meus irmãos, como que eu iria sobreviver a esse momento que eu estou vivendo? Sabe o que eu estou entendendo com isso? Nós viemos aqui, hoje de manhã, hoje à noite, abastecer o nosso tanque espiritual para enfrentar rodovias que poderão mostrar grandes perigos. Mas nós estamos com o nosso tanque abastecido para rodar mais uma semana, para que domingo que vem nós possamos vencer o sono, vencer o Davi traduziu até tosse.
Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana com o nosso coração tranquilo. Senhor, reservei um bom tempo para o Senhor e foi tão bom. Que Deus nos dê uma semana alegre e feliz, mesmo em estradas perigosas. Que Deus nos abençoe. Amém. Fiquem de pé, se confraternizem e que tenham todos uma boa noite.